Graça e paz, boa tarde, que domingo maravilhoso. Estamos nós reunidos de novo para falarmos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre um tema, aliás, dois temas, né? Escolhido aí pelas irmãs. E o irmão Gustavo Ocanha já está conectado. A paz, meu irmão. Deus abençoe. E o tema que nós vamos estar falando neste momento é dois temas, mentira e ira. Temas escolhidos aí pelos irmãos, pelas irmãs, para que nós possamos crescermos um pouco mais na vontade do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes eu gostaria que nós estivéssemos orando para que Deus nos dê sabedoria, tá certo? Ilumine nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender qual a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus está nas Escrituras Sagradas, tá certo? Irmã Mônica, paz, minha querida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, te somos gratos, ó Deus, por este momento em que iremos aprender um pouco mais das coisas concernentes ao teu reino. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensine, ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos, Senhor Deus, a tua palavra, para podermos assim praticarmos, Senhor, e vivermos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sobre o tema, irmão e irmã, vocês podem ir fazendo pergunta pelo Face ou diretamente pelo Zap, mas acredito que pelo Face também seria bem melhor, né? Estaremos aí conectados falando sobre esse tema. Mentira e ira. É algo que nós vemos algumas discussões sobre esses temas, não só sobre eles, mas sobre muitos outros. Com isso, eu não quero dizer que esse tema não pode ser aberto em outra vez, falando de outra forma, ensinando de outra forma. Tá certo? Então vamos lá, mentira. Eu gostaria de fazer três definições. Uma definição sobre mentir, mentira e mentiroso. Porque em João 8:44, quando Jesus ali conversando com os judeus, ele vai então falar sobre o pai da mentira. E ele diz que ele é mentiroso, né? Então, por isso eu gostaria que nós definíssemos primeiro de três formas. Mentir, nós podemos definir da seguinte forma: afirmar uma coisa mesmo sabendo que é contrária à verdade. Então, mentir é quando se afirma uma coisa mesmo a pessoa sabendo que é contrária à verdade. Com isso, se induz o outro ao erro. Temos também mentira, uma outra definição. Falamos de mentir, definimos mentir. Mentira, vamos definir a mentira assim: é o próprio ato de mentir, é uma impostura. Usa-se desse artifício para apresentar uma personalidade que não é a dela, a daquela pessoa, que não é a dela própria, com o propósito de enganar as pessoas. E com isso, a mentira, a pessoa que a pratica, ela torna-se uma fraude. Mentiroso, que é o que João 8:44 vai dizer. Vamos dar uma definição. É a personificação da mentira e do mentir. A falsidade em pessoa. Então,
O mentiroso, ele pega as definições do mentir, o ato da mentira, tá certo? E ele personifica isso nele, porque essas duas primeiras se personifica na pessoa do mentiroso. A pessoa é a falsidade no estado da pessoa. Ficou mais ou menos uma redundância. Tá certo? Até agora não saiu nenhuma questão sobre isso, nenhuma pergunta. Tá certo? O ser mentiroso é um estado danoso ao próprio ser. Vejamos o que Jesus Cristo diz para os judeus em João 8:44. Vamos entender um pouco o contexto. Quando você vai para as Escrituras, Jesus ali está falando para os judeus, Jesus está falando sobre a missão e a autoridade dele, tá certo? E Jesus, conversando com os judeus, Jesus diz, olha, se vocês permanecerem, se as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Então a verdade vos libertará, porque você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E aí os judeus respondem para Jesus, olha, nós somos descendência de Abraão, nós jamais fomos escravos de alguma coisa. Mas as pessoas que não têm Jesus, elas são escravos do mundo, porque tudo que ela pratica é a vontade de Jesus, do mundo. Então Jesus fala para os judeus, olha, João 8:44, e a Manuela gosta muito desse versículo. Aí, Manuela, uma base para você pegar o antes. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Tá certo? Então, Jesus chega para os judeus, depois desta conversa, e ele continua, ele diz assim, olha, vós sois do diabo, que é vosso pai. Não, Abraão. E quereis satisfazer-lhe os desejos do coração do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Então Jesus chama ele de mentiroso. Quando você olha para isso, você então percebe que mentiroso é a personificação da mentira e do mentir. É a própria falsidade em pessoa. E quando Jesus então fala desde o princípio, lá no começo, lá no princípio, embora nós precisamos olhar um pouco mais, tá certo? Homicida, sendo Deus a própria vida, o diabo é inimigo da vida. Sendo a vida a felicidade do ser humano, através do ato de mentir, o diabo tenta destruir esta felicidade, que é a vida dada por Deus ao homem. Sendo Deus a própria verdade, o diabo é inimigo da verdade. Sendo esta verdade que liberta, porque Jesus vai dizer isso, e conhecereis a verdade vos libertará, lá no versículo e conhecer 32, sendo esta verdade que liberta o ser humano, o diabo tenta destruir esta verdade através da mentira. Há algumas coisas parecendo verdade, o diabo a coloca como uma mentira. Ora, a verdade sempre será verdade, mesmo que poucas pessoas acreditem. A mentira sempre será a mentira, mesmo que a maioria esteja dizendo que é verdade.
O texto diz, para que nós entendamos, que ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida. Ele é o tentador do pecado. E por meio do pecado, ele trouxe a morte ao mundo. Por isso, ele é homicida da humanidade. Nossa, complicou? Vamos entender lá no Gênesis, capítulo 3. Jesus, Deus, o Espírito Santo, diz para o homem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de toda árvore você comerá. Satanás, então, a serpente, vem e faz uma mentira. Ele faz uma pergunta com sentido duplo. Ele diz: não é assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comereis livremente. Veja, Deus disse que podia comer de toda árvore, até a árvore da vida. Mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. É a conversa e ele diz: olha, certamente que você não morre. Quando ele come, quando a Eva come e Adão come, abriram-lhe-se os olhos, perceberam que estava nus e entrou o pecado no mundo e o homem morreu espiritualmente, pois ali entrou a doença, pois ali entrou o envelhecimento. Por isso que ele é homicida desde o princípio. Como pai da mentira, não só dele, mas de todos aqueles que são mentirosos. Quando nos convertemos a Cristo, somos aconselhados a deixarmos a mentira. Então veja, você pergunta para as pessoas: vocês são filhos de Deus? Todos irão dizer: somos. Espera aí, o filho de Deus pode mentir? Ah, não, mas foi só uma mentirinha. Veja que Satanás é o pai da mentira. E os mentirosos, aquele que pratica a mentira, quer satisfazer o desejo do pai, que é Satanás. É complicado, mas nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, ele nos dá o poder em Cristo de nos tornarmos filhos de Deus. Então, somos aconselhados a não mentir mais. Lá em Efésios 4:25, diz o seguinte: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como eu posso posso ser membro do corpo e mentir para esse seu corpo? Se sua perna estiver doente ou sua cabeça estiver doendo, você pode negar isso para o teu coração, para o resto do corpo? Vamos a uma pergunta, Natália? Perguntou se tem uma dúvida. Omitir é a mesma coisa que mentir? Vamos lá. A Natália está perguntando se omitir é a mesma coisa de mentir. Ela está com dúvida. Vamos, Natália. Digamos que você esteja dando aula, tá certo? E entre alguém correndo lá naquele momento da aula, e esta pessoa chega para você e diz assim: me esconda atrás de um armário desse, porque as pessoas estão atrás de mim para me matar ou para me ferir. Então você esconde a pessoa, em seguida chega as pessoas correndo para ferir esta pessoa. E elas perguntam: entrou alguém aqui correndo? E você diz: não entrou. Você está omitindo, tá certo? Só que esta pessoa, ao sair do esconderijo e as outras forem embora, você vai dizer: agora eu vou chamar a polícia, e você vai ser entregue na mão da polícia para que as pessoas não te encontrem, fira, e você pague pelo teu erro. Então você trocou o mal maior pelo mal menor. Você não deixou que esta pessoa fosse ferida.
tá certo? Ou você trabalha com uma pessoa e em um trabalho, e esta pessoa diz algo que vai causar um dano maior ao povo. Então, se você chega e você fala, você vai causar um dano. Se você não fala, você não causa esse dano. Então, quando a Bíblia diz que você é mentiroso, é porque a tua prática de vida é essa. Tá certo? É dizer uma mentira para sustentar outra, porque vai causar um dano maior. Então, quando muitas vezes você omite a verdade, você está guardando uma vida. É diferente. Ficou claro, minha querida? Tem mais um. Agora essa daqui é bem complicada, hein? É a Nicole do Germano que fez. A irmã Nicole está perguntando. Nicole tem a seguinte pergunta. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 21, foi certo as parteiras terem mentido para fazer a vontade de Deus? Olha aí a pergunta da Nicole, muito pertinente as duas perguntas, né? Da Natália e da Nicole, que é respondida da mesma forma. O que está acontecendo nesse contexto que a Nicole perguntou? É dada uma ordem pelo faraó, tá certo? Para que todo menino homem que nascesse, para Israel não crescesse em quantidade, que eles tinham medo, fosse morto. Só deixasse vivo as meninas. Mas as parteiras eram tementes a Deus e elas obedeciam a Deus. Quando então Moisés nasce, elas deixam Moisés viver e não matam Moisés. Quando interrogada pelo rei de Faraó, elas dizem que as mulheres hebreias são muito fortes. Quando chegam lá, elas já têm dado a luz. Foi certo, sim. Obedecer sempre à palavra de Deus e não à palavra do homem. Tá certo? É a mesma pergunta agora ela me trouxe uma prova maior bíblica, né? Valeu, Nicole. Tá virando teóloga. A mentira, meus queridos irmãos, ela é danosa, ela é terrível ao ser humano. Ela não é algo muito bom, perdão, para nós cristãos. Vejamos o que Apocalipse vai dizer sobre o cristão que vive na prática, ou aqueles que vivem na prática da mentira, ou falsidade, que é a mesma coisa. Porque quando você vai para mentira, falar sobre mentira, que você vai olhar os significados ali no diário ou nos dicionários, quando você vai para os sinônimos, lá tem sinônimo que vai dizer que você rouba, que você é ladrão quando você mente. Ah, não sou ladrão, nunca roubei. Se você mente, você está sendo ladrão, roubando o direito do outro saber a verdade. Então, olha só em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz, olha, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e aí ele vai destacar, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O inferno. Então, essa gama de gente e aos mentirosos. Veja que o mentiroso, a vida dele a prática é a mentira, tá certo? Deus, ele destrói os mentirosos. Ah, mas Deus não é amor? Sim. Mas você não é filho de Deus se você vive na prática da mentira. É diferente das perguntas que as meninas me fizeram. Tá certo? Quando você olha o texto, é diferente. Corrobora para o que eu estou dizendo. Obrigado, meninas. Quando você vai... Obrigado. Uma aguinha. Lá no Salmo 5, versículo 6, diz que Deus, que o Senhor, né? Vamos ler o texto. Tu destrói os que proferem mentira, ó Senhor. Aliás, o Senhor abomina ao sanguinário
e ao fraudulento. Tu destrói os que proferem mentira. Quem destrói? O próprio Deus. Destrói os que proferem mentira. Por isso que muitas pessoas não têm uma prosperidade na vida bíblica. Porque elas vivem na prática da mentira. E isso ela mente em tudo. Ela não só mente como pessoa, mas ela mente para o próprio Deus. Ela mostra uma coisa e é outra. E Deus destrói os mentirosos. Quando, por exemplo, o dízimo. Quando você deixa de dar dízimo, de ajudar a casa do Senhor, você, dizendo que não pode, você é um mentiroso. Provérbio 38, capítulo 30, versículo 8, a parte A, diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Devemos pedir a Deus isso. E quando você vai olhar 44, 107, 107, 144, 11, nós olhamos e vemos isso falar: Deus destrói o mentiroso, afasta de mim a mentira, que haja verdade, que os meus lábios professem coisas maravilhosas a mim. E Jesus diz as coisas parecidas com isso, tá certo? Quando Jesus diz: esse povo me confessa com os lábios, mas o coração está longe de mim. A consciência, a mente, quando fala da consciência da mente, do mentiroso, está tão cauterizada, mas tão cauterizada como a Bíblia diz, que toda mentira para ele é verdade. Não importa se seja verdade. Veja, ele conta uma mentira mesmo indo contra a verdade. Então, para ele, o que conta é o que está dizendo, mesmo que seja mentira. A mente está cauterizada. Isso bem, o Germano está falando sobre isso. Irmão Germano, paz, meu querido, está fazendo uma pergunta. Pastor, agora é minha vez. Com relação à frase mentira, tem peças curtas. Se estamos com Jesus, não seria de bom agrado nunca levar uma mentira à frente, ou mesmo algo que não tenhamos certeza. Boa, Germano. Meu querido, minha querida, a pergunta do Germano também é muito pertinente. Quando nos convertemos a Jesus, a palavra de Deus lá no livro de Efésios, como eu li ainda agora, tá certo? Ela diz que nós somos aconselhados a deixarmos a mentira e falarmos cada um a verdade. Verdadeiramente a mentira tem perna curta, como nós dizemos que as pedras se encontram. E um dia você vai ser obrigado a defender aquilo que não é verdade. E se não é verdade, você não tem, então, defender. Então, falemos a verdade uns para com os outros, em amor, meus irmãos. Porque a verdade que nos liberta, que o texto diz, é a verdade de Jesus. Veja, a definição de mentir é afirmar uma coisa, mesmo sabendo que é contrária à verdade, conduz os outros ao erro. A mentira é o próprio ato do mentir, é uma impostura, usando-se desse artifício para se apresentar com uma personalidade que não é a própria dessa pessoa, com o propósito de enganar, tornando-se uma fraude. Por isso que na frente você cai. Quem anda errado não precisa que se empurre. A pessoa cai sozinho. O mentiroso que Jesus está usando, que é o ato de tudo isso, é a personificação da mentira e do mentir, tornando a pessoa fraude. Né? Por isso que Jesus vai dizer lá no livro de Éfeso, para que nós deixemos a mentira, falemos cada um a verdade. Mas essa é verdade. Vamos lá. Dora Luana, vamos ler uma pergunta. Pastor, caso uma outra pessoa venha a mentir em um certo assunto, e digamos que nós sabemos de fato a verdade, porém, essa verdade
quem teria que falar seria a pessoa que mentiu. Nesse caso, o que devemos fazer? Devemos falar mesmo assim? Ou no caso, seria melhor ficar calado para não haver conflito entre elas? É uma pergunta bem interessante, tanto a do Germano quanto a das meninas e agora da irmã. Então a mentira tem puta, não ande, deixe a mentira, não compartilhe fake news é mentira. Quando você compartilha um fake news, você está dizendo, eu aprovo, isso é verdade. Você está mentindo. Vocês não veem eu compartilhar fake news. Vamos lá, minha irmã. Digamos que Cristina, Eita, logo eu. minha esposa, chegue para mim e venha me contar uma mentira. Ou o meu filho me contar uma mentira. E eu sei qual é a verdade. E eu vou dizer para ela no ato, isto não é a verdade. Isto é mentira. Eu quero que você fale a verdade. Veja, o conflito entre eu e a pessoa, porque eu estou afrontando a mentira dela com a verdade. Eu preciso libertar esta pessoa da mentira. O que eu posso concordar é com a mentira. Vamos pegar o pastor. Digamos que uma pessoa te procure e diga que o pastor está falando mal de você. Você conhece o teu pastor, você sabe quem é a pessoa, então você vai afrontá-la de forma. Espera, vou para o pastor, vou chamar ele aqui, ele vai agora para que nós possamos conversar. E essa situação é esclarecida. Nós devemos sempre, se nós sabemos da verdade, nós devemos dizer, a verdade é essa. Agora, você vai dizer uma verdade e vai haver uma coisa maior, algo terrível, é melhor você então falar, olha, vamos com calma, vamos ver essas coisas para trocar o mal maior pelo mal menor, tá bom? Mais uma? O Gustavo. O irmão Gustavo está na paz, pastor. Tem uma pergunta. Se mentirmos para salvar a vida de uma pessoa, seria errado? Depende. Você está falando livramento. Você está falando de salvação como livramento, porque salvar a vida só Jesus salva. Agora, se você está falando de dar um livramento, você sabe que a pessoa vai sofrer um dano maior e você precisa omitir alguma verdade para que essa não venha a sofrer o dano maior, e não é pecado. Veja, você está trocando o mal maior pelo mal menor, tá certo? Porque eu não posso ser culpado do derramado sangue das pessoas. Então você precisa entender a prática, o ato da mentira e a mentira. Isto é o que eu vivo fazendo? Como eu sou pai, filho do pai da mentira? Quando eu vivo na prática da mentira. Quando eu digo para alguém que isso não é desta forma, que ela não venha cair no precipício e venha morrer, tudo bem, mas quando eu concordo com ela, sabendo da verdade, e ela sabendo da verdade, e eu ajudo a cair, isso é errado, porque ou eu digo para ela, corre por aqui, e ela corre e ela a ter um dano maior, isso é ruim, tá bom? Vamos partir agora para o cristão pode ficar irado? A irmã está perguntando sobre a mentira. Quem? A irmã Fátima. A irmã Fátima está perguntando, pastor, mesmo que seja uma pessoa, ela falar as coisas do mundo, não foi para a igreja, ela mentiu. Ela não está no corpo da igreja, mesmo que seja uma pequena, Deus não sei guardar, eu posso, isso, tem que falar a verdade, mesmo que possa acreditar, ou não é você e Deus. Se uma pessoa, digamos que meu filho esteja vivendo na mentira, e eu sei que ele está na mentira porque eu conheço a verdade, a palavra de Deus. Eu não vou mentir a verdade.
dele. Eu vou dizer para ele que ele está errado. Se ele for para o mundo, é ele Deus, não é eu. Mas vou dizer, olha, você está errado porque a palavra de Deus diz, tá bom? Irmãos, Toda mentira. A Cíntia perguntou. vamos lá, Cíntia está perguntando. Se entrar um bandido na igreja procurando alguém para matar, a gente entrega? Ana Cíntia, eu já respondi isso. Tá? Eu dei um exemplo lá no curso falando, dando a resposta para a Bruna Hemel, tá? É a mesma coisa. Da Bruna Hemel, não, da Natália. Da irmã Natália. Tá bom? Irmãos, vamos passar agora a falarmos sobre ira. Se alguém tiver alguma pergunta, uns 10 segundinhos, eu aguardo. Então, nós vamos agora começar a falar sobre o cristão pode ficar irado? Vamos para Efésios, porque geralmente as pessoas se pegam na base da ira para falar esse texto de Efésios. Tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu ver. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Eu estou em Gálatas, por isso que eu não acho. Então vamos lá. Efésios 4, 26. Geralmente a base que as pessoas tomam é esse texto, que ele diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequei. Quando vai para o Salmo capítulo 4, de versículo 4, tem um outro texto que diz, irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Bom, eu gosto sempre de dar alguns viés sobre ira e falarmos aquilo que as Escrituras dizem. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Lá em Salmo, diz, consultai travesseiro o vosso coração e sossegai. Irai-vos, pequei, consultai o coração no travesseiro e sossegai. Tá certo? Quero que você pense comigo. O estar irado pode ser por um motivo, mas não pode ser duradouro. Então, você pode até ficar irado, mas até que ponto você vai ficar irado? Quanto você vai demorar com essa ira? Esse ficar irado vai ofender alguém? Porque até podemos dar a base de dizer que podemos nos irar. Mas veja, não pequeis. Se eu fico irado momentaneamente, mas mesmo esse irado vai ofender alguém? Na hora. Mas depois eu peço perdão. Opa! Vai ofender alguém? Isso é pecado. Então, ire-se, mas não peque. Até que ponto, então, eu posso me irar? Tem razão justa para ficar irado? Será que há uma controvérsia no texto bíblico? Porque o versículo 31 de Efésios 4 diz, longe de vós toda amargura, toda cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então, realmente podemos nos irar? Pode ser que sim, mas pode causar um dano a alguém naquela hora? Então isso é pecado. Então, pode ou não? Se eu vou causar dano, não. Mas nós podemos estarmos com um sentimento de não concordar com aquilo, mas que isso não pode se tornar uma ira em nós. Por exemplo, conversando com uma irmã e ela me disse, pastor, eu fiquei com muita raiva, mas em menos de uma hora isso passou. Mas eu não causei dano a ninguém. Ótimo, excelente.
Agora, vamos ver no Antigo Testamento um exemplo de ira. Lá no capítulo 30 de Gênesis, versículo 1 e 2, vendo Raquel dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Então, Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Bom, pastor, então pode. Irmão, perceba que nós somos corpo, membro de uma igreja, Cristo Jesus. Nessa resposta, Jacó cria um desconforto no casamento dele, tá certo? Ou há um desconforto entre Jacó e as duas irmãs. Lia teve filhos, Raquel não. Então Raquel leva até inveja. E por inveja a irmã, Raquel não diz que é os ciúmes. Raquel diz: dai-me filho, porque senão eu morro. E o texto diz que Jacó ficou irado. Jacó amava Raquel, nem por isso deu sem repreensão. Jacó não estava irado contra a pessoa de Raquel, mas a atitude de ciúme para a irmã e com o pedido dela. Entende que o ficar irado não é contra a pessoa, mas é contra a atitude da pessoa? Você pode irar com a atitude de uma pessoa, mas não contra a pessoa. A Fabiana pediu que está irada e eu rancor. Quem pediu? A Fabiana. Fabiana pediu oração. Isso. Que está irada. Isso. E com rancor. É, minha irmã, isso é do rancor, hein? Juliana, a questão é se uma pessoa é acusadora, é causadora da sua ira, ela não está pecando por tal sentimento. Olha, tanto eu estou pegando o texto da Raquel para mostrar que Jacó não ficou irado contra a pessoa da Raquel, mas com a atitude da Raquel, que era ciúme contra a irmã. Então Jacó não podia concordar com ela e mesmo Jacó não podia dar filhos a ela. A questão é uma pessoa causadora da sua ira. Ela não pode estar pecando por provocar a ira, sim. A pessoa que causa a ira, ela está pecando, é pecado provocar o sentimento do outro, tá certo? A pessoa peca quando faz isso, principalmente quando é cristão. Quando não é cristão, quando ela se converte, o bom é que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas para nós que já entregamos as nossas vidas a Jesus, é pior. Não podemos causar a ira do outro de jeito nenhum, tá? Germano, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. Nós, como cristãos, temos que viver de uma forma a termos paz uns com os outros. Então, não podemos causar a ira do outro, um para com o outro. Então, veja, Raquel chega e diz: olha, eu quero dar-me um filho. E o texto diz que Jacó ficou irado contra Raquel. Ele diz: acaso estou eu no lugar de Deus? Frutificar para te dar um filho? Tá certo? Então veja, Jacó ficou irado contra a atitude. Se você fica irado contra a atitude de alguém, mas você não peca contra a pessoa, isto é, você discorda, por exemplo, alguém te diz uma mentira, e você se ira pela mentira, e você diz: isto não é verdade, isto é mentira, porque a verdade é essa, e quando você sabe a verdade e você esconde, você está pecando. Mas quando você chega para a pessoa e diz: não, esta é a verdade, você não
está se irando contra a pessoa. Muito pelo que você está trazendo a pessoa para Deus, tá certo? Vamos olhar mais alguns textos? Tiago 1, 19 e 20. Assim, sabeis estas coisas, meus irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se. Porque a ira do homem, meus queridos, nesse texto, não produz justiça a Deus. A ira do homem nunca produzirá a justiça de Deus. Então, para que não venhamos se irar uns contra os outros, nem causar a ira uns dos outros, como disse a Juliana, nós precisamos ser tardio no falar. Espera, tem que ouvir primeiro. Tardio para se irar, porque quando você está irado, você não produz a justiça de Deus. Vejamos o caso de Caim e Abel lá em Gênesis 4, versículo 5. Ao passo que Caim, de sua oferta, não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira. Caim descaiu-lhe o semblante. Irou-se. Raiva. Tradução do inglês. Veja. Débora. A irmã Débora está fazendo uma pergunta. A irmã Débora Luana. Pastor, somos cristãos, mas também somos carnes. Se por algum motivo, digamos, que explodimos, ficamos irados na hora e a pessoa nos diz, mas você não diz ser cristão e está nervosa. O que dizer para um abençoado? Ame. Irmã, se você explodir, você vai ficar em pedaços, tá? Então não exploda, não. Mas eu entendi a questão da irmã. Irmã, se você se ire contra algo, não se ire contra a pessoa, mas sim contra a atitude de não concordar com aquilo que ela estiver fazendo, tá certo? E esta abençoado ou abençoada, você precisa amar, porque Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, tá certo? Então, a ira é quando você ira se peca. Quando eu iro e não peco? Quando eu iro-me contra a atitude daquela pessoa. Quando eu me iro contra a pessoa, dificilmente nós tenhamos uma atitude que não venha ferir o outro, tá certo? Então, eu espero que tenha respondido. Quando você me chame aí. Vamos lá. Irar-se. Falamos da ira. E o que deve estar irado, sim, contra a mentira, não contra o mentiroso. Porque o amor, ele cobre multidões de pecados. Ou seja, eu não concordo com a mentira, mas eu amo a pessoa. Mesmo que a mentira seja contra mim, eu fico irado, irmãos e irmãs. Porque eu estou vivendo a verdade. Mas eu não me iro contra a pessoa. Porque eu apenas na hora. Um conselho bom de Jesus para nós somos carne, como diz a irmã, então nós já nos justificamos, né? Diante de Deus nós já estamos nos justificando. Glória a Deus, meu pastor, bora orar. Jesus, no sermão dele, lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas por que Jesus
Porque no versículo 11 ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, vamos às pessoas que mentem contra nós e que nos causa a ira contra dela, mas a pessoa precisa ser separada do ato, porque se não separar, você peca contra aquela pessoa, tá certo? Veja o caso de Caim. Caim, Deus não aceita a oferta de Caim porque havia egoísmo, então Caim fica irado, cai o semblante, e ele ficou irado sobremaneira, e levou ao ato de assassinar Abel. Tá vendo o que a ira leva? Fora que a ira em nós, se for contra o ato ou contra a pessoa, ela não passa durante o dia, te leva para o travesseiro, você vai dormir mal, e dormindo mal, isso vai causar problema de saúde. Nós agora temos a paz de Deus, tá certo? Então, não se ire. Se você for pecar, não se ire. Agora, se você está irado contra a atitude de alguém, e isso não te leva a se ire. Mas veja, não fale para que não venha pecar. Sejamos tardio para ouvir, tá certo? Sejamos, estejamos pronto, né? Pronto para ouvir, sejamos tardio para falar. Porque quando você ouve e você não responde na mesma hora, você vai ouvir a história até o fim, Deus vai te dar sabedoria para que você não fique irado. E aí você vai produzir frutos. Vai produzir frutos de justiça de Deus. Tem pessoas que é assim, ela faz uma pergunta, nós ouvimos, e quando nós vamos responder a pergunta, antes de responder, ela já está falando junto. E aí a pessoa ela não está pronta para ouvir e ela não é tardia para falar. Então, meus queridos, minhas queridas, terminando a escola bíblica dominical, se houver alguma pergunta agora sobre mentira, sobre ira, já que os irmãos fizeram muito, né? Glória a Deus por isso e continuem assim. E quando voltarmos, pega o mel pelo pé, aproveita para ler a revista, as dúvidas e chega lá, ó, enche o ancião de perguntas. Olha, eu já tô... E ele vai ter que estudar para dar resposta para nós, para nos ensinar. Eu também aprendo, sabe? Estou aprendendo agora. Há alguma pergunta que um irmão ou irmã queira fazer sobre mentira e sobre ira? Para concluir, posso dizer que então você pode mentir, mas não, aliás, você pode irar, se não pode, você pode ficar irado contra a pessoa, mas a atitude para que você não venha pecar. Mas lembre-se, você precisa amá-la, precisa perdoá-la e precisa que ela se converta. Não minta, não concorde com a mentira, mesmo sabendo da verdade. Veja, irmãos, quando a Bíblia diz quando alguém se deita com uma prostituta, se torna uma com ela. O que isso quer dizer? Chega alguém aqui em casa e vai falar mal de um irmão da igreja. Ora, sendo eu pastor da igreja, eu não posso permitir dessa forma. Se alguém chega na sua casa, vai falar de um irmão que você conhece, que você frequenta a igreja, você não pode permitir. Não, peraí, vou chamar o irmão vir aqui. Sabe, pessoas que vêm falar de mim, de pastor de igreja, que a gente sabe que tem lá coisas que não condiz com a palavra de Deus. Sabe o que eu digo para as pessoas, principalmente quando não é cristã? Eu digo assim, qual é a base bíblica que você tem? Se não tem, então não fale. A irmã Nata Hemel está
Então, podemos irá quando a pessoa está errada e devemos corrigi-la. Boa pergunta. Podemos estar nos irá quando uma pessoa está errada e corrigi-la? Pode, desde que você não peque. Porque você está se irando, e entendo que a sua pergunta é essa, contra o ato da pessoa. Então você não está concordando com o erro. Você se irou contra o erro. Mas você não é pecar contra a pessoa. Né? Nesse caso, você pode ensinar a pessoa. Agora, não é muito fácil. Porque quem é o sábio, e ele se tornará mais sábio. Quem é o tolo, e você perderá um amigo. Então, é fácil não. Para a pessoa que vive na ira ou que vive levando o povo a ficar irado, não é fácil. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus, dizendo para você que não esqueça que 30, 40 minutos, nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Pastor Clenaldo estará ministrando. Às 18h30 estaremos juntos. Vamos tomar aquele café agora? Comer aquele biscoito ou aquela bolacha? Para a gente voltar e alimentar a nossa alma? Vamos ir para a cozinha? Ô Manu, vai para a cozinha, Manu! E a Patrícia também. Vai para a cozinha, tu e a Patrícia. Corre lá que a gente já está chegando. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor pela vida dos teus servos e das tuas servas, Senhor, pois participaram desta escola bíblica dominical. Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo ensine ao teu povo, que o teu Espírito Santo ilumine a mente e o coração, que eles possam compreender e praticar, Senhor, a tua palavra e viverem segundo a tua vontade, Senhor. O Senhor glorifique o teu nome sobre a vida deles, em o nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até já. Sai daí. Não desligue seu computador. Temos a palavra de Deus daqui a